Implantado há 3 décadas pela Polícia Militar do Amazonas, o Núcleo de Ecoterapia é referência no trabalho de reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência, lesionadas por acidentes ou que possuem transtornos. O contato com o cavalo e convívio com outras crianças tem efeito terapêutico e auxilia no desenvolvimento físico dos alunos. Colecionando histórias de superação e esperança, centenas de crianças, jovens e adultos já foram beneficiadas pela terapia com equinos. Cada progresso é acompanhado de perto pela família, que vibra junto com o aluno com cada novo movimento e melhora na postura e coordenação. Além do físico, a convivência com outras crianças e com o próprio cavalo modifica a relação dessas crianças com os outros à sua volta. O programa da ecoterapia ele é dividido em 4 fases, ou 4 programas, né? O primeiro e segundo programa são aqueles em que os praticantes têm pouquíssima independência ou, em alguns casos, nenhuma independência para montar. Então, quer dizer, eles não conseguem montar sozinhos. Eles necessitam do apoio dos laterais, dos nossos profissionais, e além do profissional que está conduzindo o cavalo. Então, é a fase inicial do programa da ecoterapia. É aquela fase que a maioria dos nossos praticantes entram, né? Ou primeira fase ou segunda fase, que é um pouquinho além, é um pouquinho já mais avançada que a primeira. Ainda assim, depende muito dos apoios laterais para se manter em cima do cavalo. A terceira fase, ou terceiro programa, é o nosso programa pré-esportivo. Os nossos praticantes já montam sozinhos, eles já conseguem fazer alguns circuitos dentro do nosso picadeiro, sem a ajuda de terceiros, porém eles não dominam ainda as técnicas de equitação. Diferente da quarta fase, que é a fase em que os nossos praticantes já dominam as técnicas de equitação. Então eles já conseguem, logicamente, além de montar sozinhos, eles conseguem fazer obstáculos mais complicados, com certo grau de dificuldade, como saltar, alguns obstáculos, enfim, fazer o slalom, né, o zigue-zague. Então eles já têm essa facilidade por dominarem um pouco mais as técnicas de equitação. Então essa, basicamente, bem de forma resumida, é a diferença que nós temos nos 4 programas de ecoterapia. Para a mãe do pequeno Arthur, de 8 anos, Kátia Silvio, as mudanças no físico e na socialização com as outras crianças são símbolos dos avanços na vida do menino. Falei não só fisicamente, né, a ecoterapia é boa, como socialmente também, porque ele interage tanto com o animal quanto com as pessoas que estão aqui. Então, pra gente é ótimo. O Luiz Felipe ele é autista, mas em 2010 ele chegou aqui com o quadro de cerebelite, que é uma doença que ele pegou, foi pro cerebelo, sabe? E sequelou ele. E ele veio muito debilitado para cá, não aguentava nem segurar o pescoço e nem ficar em pé direito. Ele era apoiado todas as vezes. Aí, quando ele veio para cá, durante 6 meses, a gente já viu a evolução dele, porque segurou o pescoço, a postura, o tronco, começou já a evoluir gradativamente, graças a Deus. Aí ele foi evoluindo. Durante essa doença que ele adquiriu, ele passou 4 anos sem estudar, porque a coisa era zero dele, a concentração ficou 0. Aí, depois, quando ele voltou para a sala de aula, ele não tinha mais a idade para ir para a sala regular. Aí a psicóloga, né, mandou a gente colocar ele no EJA, por exemplo. E ele se adaptou muito bem. Tanto é que ano passado, aliás, em 2019, ele terminou o ensino médio. Cavalaria, arma ligeira, ecoterapia, reabilitar é amar, servir e proteger, Rocan. Dá salva de palmas pelo Rocan. O trabalho de ecoterapia também é motivo de esperança para muitas crianças com diagnóstico médico desanimador. Com o acompanhamento profissional, muitas crianças conseguem superar as expectativas e se desenvolver fisicamente. Isso aqui só elevou muito meu filho. Ele não falava nada. E hoje ele não diz frase completa, mas ele diz algumas palavrinhas.
fala algumas palavrinhas. Então isso aqui para mim foi uma ajuda imensa, ele interagir, socializar, muito bom. Eu agradeço demais aqui a cavalaria. O Francisco nasceu prematuro de 7 meses e nasceu com sopro no coração, hidrocefalia e paralisia cerebral. E os médicos diziam que ele só ia vegetar em cima de uma cama, o diagnóstico dele. E com o passar do tempo e com muita oração, muita força de vontade que a gente passava muito para ele, ele foi crescendo e os médicos dizendo, nossa, como ele está evoluindo. E a gente fazendo fisioterapia o tempo todo, sendo acompanhado pelo ortopedista, Dr. Paulo Sul, e fazendo aplicação de botox e fazendo procedimentos cirúrgicos. Foi quando a gente ouviu falar da cavalaria e da ecoterapia e viemos fazer a inscrição dele. Ele tinha 2 a 3 anos. Eu aprendo a melhorar minha postura, a controlar melhor o cavalo, o controle da rédea. Eu melhorei muito a força nas pernas, né, que eu não tinha força para segurar o cavalo, eu andava todo troncho, eu ficava pulando toda hora no cavalo, quando eu corria muito. E isso melhorou muito. Hoje em dia eu quase não desequilibro, não mantenho minha perna firme e minha postura melhorou bastante. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, que se não fosse por vocês, hoje em dia não teria tudo isso. E muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. Ele melhorou no aspecto de equilíbrio, no andar dele, que ele chegou aqui, ele andava com muita dificuldade, a gente tinha que auxiliar ele no andar. Na vergonha, ele tinha muita vergonha, como é que eu posso falar? Interagir com as pessoas, ele não olhava. Ele tinha vergonha das pessoas olharem para ele e julgarem por ele estar andando daquele jeito. E hoje não. Hoje ele acorda às 5 horas da manhã para querer vir para cá. Um dia antes, por um exemplo, um dia de ontem, para ele dormir, meu filho, você tem que ir dormir porque amanhã tem ecoterapia. Ele vai, mas por ele acorda às 5 horas da manhã. Posso acordar às 5? Eu não, 7. 5 para as 7, tá bom? Tá bom, Chico. Porque isso é como se fosse a vida dele, como se isso fosse o motivo dele ter força para ele melhorar a cada dia, e ele se cobra, ele pede para eu filmar para ele depois ver o que ele precisa melhorar, o que ele foi bom, e ele se cobra muito em relação a isso. O cavalo, ele chega, ele já vai tratar o cavalo, ele esquece tudo.